Agora você imagina você ser um Neymar da vida, essa é a minha opinião. Né? O que vende, na maioria das vezes, é a polêmica, né? É a polêmica, e ele vende, cara. Ele vende. Então, ele dá atenção para quem fala dele. Então, os caras vão fazer isso sempre. E, Pablo, agora que a gente passou um pouco aí na sua carreira pela Europa, eu não tinha como não deixar passar a sua passagem pelo Corinthians, que ela foi muito importante para o torcedor e também para você, eu acho, né? Conquistou um Campeonato Brasileiro, Paulistão ali 2017, sob o comando do Carille. Você teve um ano espetacular. Para mim, foi um dos melhores zagueiros daquela temporada. Eu queria saber se você sente saudades do clube que te abriu as portas no momento que você estava em dificuldade no Bordeaux, quando você volta para o Brasil, né? Claro, eu tenho uma gratidão muito grande assim pelo Corinthians, né? É claro que eu tive que trabalhar para mostrar todo o meu potencial, mas o Corinthians abriu as portas para mim no momento que eu estava voltando de uma lesão grave de pubis e que eu não estava tendo tanta oportunidade no Bordeaux, né? E foi uma oportunidade que eu tive que eu consegui, com todos daquela época, né? A equipe que se formou, entrar em destaque. E, o Corinthians é Corinthians, mano. O Corinthians é Corinthians e eu tô sempre acompanhando, tô sempre vendo. Quando eu não posso, por causa que aqui é de madrugada os jogos, quando eu acordo, eu vejo os resultados. Ontem, infelizmente, perderam de 3-0, né? Uma equipe do Galo também quase que imbatível, muita confiança. Mas acredito que o elenco que está sendo formado é um elenco que vai dar muitas alegrias aí pro torcedor do Corinthians, né? E o Corinthians vai estar sempre na minha cabeça, e quem sabe no futuro aí eu possa de novo vestir essa camisa se eu ainda estiver no nível do Corinthians, né? E eu tenho alguns jogadores da época, né, que você foi campeão, o Cássio, o Fagner, né, o Gabriel. Você mantém contato com eles, está sempre ali trocando uma ideia? Então, o Gabriel é o que eu tenho mais contato, né? Ano passado eu me recuperei a minha lesão no Brasil e a gente estava no mesmo condomínio, eu e o Gabriel. Mas mesmo assim, no WhatsApp, toda hora a gente está em contato, minha esposa com a esposa dele. O que eu tenho mais contato, o Cássio eu troco mais mensagem no Instagram, de vez em quando eu comento nas fotos dele e tal. Mas não tem muito contato assim não, mas são caras que eu gosto muito, que eu passei um momento marcante que vai ficar sempre na minha memória, né? E eu queria saber, você passou por outros clubes, né? Ponte Preta, o Grêmio também, né? Deu uma passagem rápida por ali, o Avaí. Eu queria saber o que a torcida do Corinthians tem de tão diferente, porque todo mundo fala que a torcida do Corinthians é diferente. O que ela tem de diferente em relação às outras? Mano, é surreal, assim, é diferente de tudo, cara. Eu acho que é o carinho, é a pressão, eu acho que é tudo. Se você tá bem, você tá muito bem. Se você tá mal, você tá muito mal. Né? E te apoia, cara, te apoia. Se dentro do jogo é o principal, porque é onde os nervos estão à flor da pele ali, talvez não esteja tão bem, num dia tão bem, e a torcida tá lá cantando, meu. Tá cantando, levou um gol, em vez dos caras começar a vaiar, os caras cantam mais. Não existe torcida, não tem torcida igual no mundo. No mundo não existe. Então, acho que esse é o diferencial do corintiano em si, né? Porque fazem as coisas que ninguém faz. E naquele ano de 2017, se falava muito na quarta força. O Corinthians vivia um momento assim financeiro também, ainda vive, mas pior, né? Uma indecisão ali com o Carille. E aí, como que isso caiu dentro do elenco, né? Porque não é legal você ver o pessoal falando, né? Pô, o Palmeiras, né, que estava montando um time forte, o São Paulo, até o Santos colocou na frente, e ver o Corinthians como uma quarta força, e vocês, como caiu isso no vestiário para vocês? Eu acredito que isso foi um combustível para a gente, né? Isso foi muito positivo
para que a gente mostrasse realmente o nosso valor, né? Isso deu Os cara, em vez de conseguir o que eles queriam, que era destabilizar a gente, os caras deram uma força a mais. Então, isso foi pego para a gente como combustível, né? E foi nítido, né? Parecia que quanto mais jogos a gente fazia, a gente fez um turno, cara, do brasileiro invicto. Eu não sei se do jeito que o Campeonato Brasileiro é hoje, se teve algum clube que fez isso. Se eu não me engano, o Flamengo fez, mas não foi assim que nem o Corinthians, que foi o turno inteiro, né? Ele pegou de um momento e aí completou, até acho que chegou a passar. Mas o Corinthians foi o primeiro clube que fez isso e, assim, um time que poucos acreditavam, né? Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Era lutar por rebaixamento. Era isso aí que era a conversa naquela época. Mas a gente se uniu, o time se encaixou muito, cara. É tão engraçado que até hoje eu converso com o Gabriel quando a gente tá junto, que a gente, naquela época, a gente já sabia que ia vencer. A gente já sabia que ia vencer, era incrível. Por causa, assim, a gente confiava muito da forma como a gente jogava, a gente tinha uma confiança tão grande que a gente já sabia que a gente ia vencer, que a gente não ia perder. A gente ia sofrer no jogo, mais um contra-ataque, uma jogada, a gente ia fazer o gol. E era certo, né? Certo isso. Qual que foi o papel do Carille, né? Porque ele ali que ele deu início realmente à carreira dele como treinador profissional, com jogadores que são experientes. Como vocês olhavam para ele e se ele tem uma importância na sua carreira para o que você se tornou agora, né? Porque o Pablo de antes agora é um Pablo muito mais experiente, com conquistas, com convocações. O Carille teve uma porcentagem muito grande de tudo isso, né? Eu acho que o atleta, ele pega confiança quando você vê o resultado. Então, o que aconteceu? O Carille chegou, começou a mostrar o trabalho dele, né, para os novos atletas daquela época, e a gente viu que aquilo ali ia dar resultado. Então, a gente abraçou a causa, né? A gente abraçou o estilo de jogo que ele implementou naquela época e se unimos, né, em tudo que a gente já conversou antes, quarta-força, o trabalho, a concentração. A mentalidade do nosso time naquela época era muito forte também. A gente não se abatia por qualquer coisa dentro do jogo ou coisas fora. A gente era um time muito forte mentalmente, eu acredito. Então, com o Carille, foi muito bom porque ele parecia que entendia como é que o time tinha que jogar. As peças que ele tinha que fazer daquele jeito. Então, deu muito certo. E eu tenho, assim, uma gratidão. Esse eu converso mais, o Carille conversa mais com ele. O Carille, a gente tem uma brincadeira, ele me chama de jogadorzinho e eu chamo ele de professorzinho. Então, é um cara que eu gosto muito, a gente está sempre conversando no WhatsApp e me ajudou muito a crescer, isso aí é fato. Eu sou um atleta totalmente diferente de quando eu saí do Bordeaux e fui pro Corinthians e depois quando eu saí para voltar novamente pro Bordeaux. Cara, eu acho que tem um jogo daquela campanha de 2017 que, no meu ver, foi uma virada. Foi ainda no Paulistão, naquele jogo contra o Palmeiras, na Arena, quando expulsaram o jogador errado. O Corinthians estava ainda vivendo um momento de adaptação, um jogo muito difícil. Eu lembro que tinha bastante torcida no estádio, tava no dia. E eu queria saber, cara, realmente foi aquele jogo que vocês falaram, a gente tem condição, vocês bateram na época o melhor time do Brasil, eu acho, o mais forte pelo menos. Aquele foi o momento que vocês falaram, dá pra gente brigar por coisas maiores. Esse jogo, teve muita coisa nesse jogo, né, cara? Teve muita coisa. A gente tava com um jogador a menos, não me lembro se era isso, né? Um jogador a menos. O juiz expulsou o jogador errado, e todo mundo falando para ele, e parecia que ele não queria enxergar. A gente levou uma pressão doida do Palmeiras, e o Jô
naquela época ainda não era titular, entrou no segundo tempo, no lugar do Casim. O Arana dá um chutão para cima, o Maicon acredita nesse chutão, pressiona o... Não me lembro agora quem era Guerra. Quem era? Guerra. O Guerra, isso, o Guerra. E o Jô sozinho do outro lado, caixa, 1-0. Então, esse jogo, a repercussão desse jogo, talvez foi essa mudança, assim, que a gente falou, pô, cara, tem muita coisa que os caras estão tentando derrubar a gente e isso aí vai fazer a gente crescer. Então, eu acredito que a gente teve muitas coisas dentro do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, que nos deram mais força, entendeu? Deram mais motivação pra gente. Como eu falei, a nossa mentalidade dos jogadores era surreal, cara. E engraçado que entrava outro jogador e o sistema não caía. Ficava naquele mesmo estilo de jogo, a mesma função. Só para lembrar, eu fiquei machucado um mês e pouco, eu acho. Um mês e pouco. O Pedrão entrou, rebentou naquela época e o time continuou igual. Entendeu? Então, acho que teve vários fatores que fizeram ainda motivar ainda mais a gente, né? Esse jogo, o jogo do brasileiro, no final do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras, se ganhasse, ficava só 3 pontos da gente. A gente ganhou de 3-2, da famosa selfie do Romero. Né? Esse jogo também teve a torcida, um dia antes do jogo, 42 mil torcedores no treino. Então, cara, foi muita coisa, assim, positiva, sabe? O Romero, nessa selfie, ele tinha já pensado, falado que ia fazer isso? Rolou uma conversa sobre isso? E esse time ficou conhecido por não perder clássicos, né? Acho que nem chegou a perder, se eu não me engano, se perdeu pro São Paulo. Acho que foi pro São Paulo. A gente perdeu pro Santos na Vila, 2-0. Isso, pro Santos. A preparação era diferente. O que acontecia? Porque o time era muito cascudo, muito. Eu acho que você falou tudo. Nosso time era muito cascudo, cara. E nosso treino era muito concentrado. E nosso time era muito experiente, pronto. Mas mesmo o Arana, mesmo o Maicon, bem mais jovens naquela época, eram 2 moleques que parecia que tinha 30 anos, pô. Eu acho que essa era uma diferença. Também a gente abraçava todo mundo, dava confiança para todo mundo, os mais experientes. Eu, mais jovem naquela época, né? Acho que eu tava com 26. 26, eu era 25. E eu acho que era isso. E sobre a selfie do Romero, depois que eu fui saber, ele já tinha combinado com o Daniel, que é o fotógrafo. Esse eu também converso com ele no WhatsApp. Mandou até um dia desse uma foto minha no Corinthians, falando saudade, meu parceiro. Eu falei, o futuro, quem sabe, irmão. E ele já tinha combinado com o fotógrafo alguns jogos antes daquele. E ainda não tinha saído o gol dele. Por incrível que pareça, o destino colocou ele no jogo contra o Palmeiras. Um jogo super importante, aonde ele conseguiu tirar aquela foto que vira e mexe aqui, tá perto de um jogo com o Palmeiras. Ela tá aqui no meu Instagram, para lembrar esse jogo. E, Pablo, o Romero, ele foi de criticado a ídolo, né? Ele, assim, nos bastidores, ele se incomodava com isso? Isso era um combustível para ele? Como que era o Romero? Porque ele foi muito importante para aquele time, eu acho que dentro do vestiário também, né? O Romero é muito engraçado, o Romero é muito palhaço. Então, eu peguei só a fase que o Romero tava voando, né? Que eu não via muitas críticas em cima dele. Logo quando eu cheguei, escutei algumas coisas nesse sentido. Mas não sei se ele se incomodava tanto, porque, como eu falei, eu cheguei em 2017, onde tudo foi perfeito, né? Vamos dizer assim. Eu mal peguei uma fase ruim do Corinthians, eu não sei o que é uma fase ruim do Corinthians, né? Então, eu não cheguei a ver se ele se incomodava muito. Eu me lembro que ele ficou um tempo sem dar entrevistas, isso eu me lembro. Acho que de acordo com os anos anteriores, não sei.
mas aquele ano estava muito bem. E, Pablo, queria também saber, na época que você recebeu a proposta do Corinthians, né? Como que foi? Como que surgiu para você pintar no Corinthians, assim? Porque o pessoal aqui no Brasil te conhecia pouco, né? Teve uma passagem importante pela Ponte Preta, você foi um destaque legal lá, jogou bem, e aí foi logo pro Bordeaux, né? E é mais ou menos aqueles jogadores que se destacam um pouco, vão para a Europa e estouram na Europa, né? E você foi, só que você voltou para um time maior, né? O Corinthians, e aí teve o destaque. E você, como você falou, o papo era o rebaixamento. Então, o que te fez trocar uma certa comodidade no Bordeaux para vir para o Corinthians? Cara, eu sou corintiano desde pequeno, né? Mas também sou profissional, né? Sou profissional no meio do futebol. Nós temos várias oportunidades que vão e passam e não tem mais. Então, eu não posso, mesmo sendo corintiano, não deixar de escutar propostas de outros times onde o time que eu desejaria jogar não tem interesse, né? Um exemplo. Mas eu sou corintiano desde pequeno. E da forma como eu estava no Bordeaux, eu estava 100% pensando em jogar no Brasil. Eu queria voltar para me poder jogar. E quando veio essa oportunidade, quem me ligou na época foi o Andrés. O Andrés não era nem presidente. Eu estava com a minha família no zoológico. E quando meu telefone liga do Brasil, o número do Brasil. Eu falei, do Brasil, esse horário. Quando eu vi o Andrés me ligando, falando, bora, meu filho, vamos, tô te esperando aqui. Eu falei, que é isso, cara? Tô sabendo de nada, não, bora. Vamos organizar isso aí pra você vir pra cá e tal, não sei o quê. E aí, passou-se alguns, acho que um mês, mais ou menos, que a janela não tinha aberto. E eu cheguei no Brasil como jogador do Corinthians. E aí foi a realização de um sonho pra você, né, cara? Com certeza. E eu queria saber se em 2017, depois você volta para o Bordeaux, você tinha vontade de ficar mais um pouco no Brasil? Ou queria ir para a Europa e estava num bom momento, né? Aproveitar o embalo já para tentar algo maior lá? Então, cara, eu naquele momento eu queria ficar, né? Eu queria ficar no Corinthians. Esse era o meu desejo, era o desejo da minha família. Mas aconteceu muitas coisas assim que não encaixou. Devido talvez a algumas coisas na minha negociação que não puxaram para o lado certo, né? Que não vem ao caso aqui. Mas, assim, eu não sou um cara de me arrepender muito pelo que acontece, porque até dos nossos erros, Deus faz a gente aprender com os erros para não cometer mais, né? E, como eu falei, eu queria ter continuado a minha trajetória ainda no Corinthians naquela época. Mas quem sabe no futuro a gente consiga ainda continuar essa história, né? Que só tem uma pequena partezinha que pode ser bem mais longa. E, Pablo, você está com 30 anos agora, né? 30 Corpinho anos de 20. ainda tem um longo caminho, dá para render em alto nível, tanto no futebol europeu quanto no brasileiro. Você tem contrato com o Lokomotiv até quando? Eu tenho contrato com o Lokomotiv até 2023, 24, nem eu sei, cara. Acho que é 24. Tem mais 3. Você pretende seguir esses 3 anos aí na Rússia? Ou já está planejando já uma volta para o Brasil? Cara, assim, eu penso quando o meu contrato acabar aqui com o Lokomotiv voltar para o futebol brasileiro, até porque eu já vou estar com meus 33 anos. Como eu já falei em algumas vezes, eu quero voltar para o futebol brasileiro em alto nível. Eu não quero voltar mal fisicamente ou com problemas crônicos, não sei. Porque eu não quero voltar com não tem mais como ficar aqui e eu vou voltar ao Brasil, entendeu? Não, eu quero voltar bem. Então, acredito que é uma boa idade ali, meus 33 anos, voltar bem, eu sou um cara que me cuido bastante.
Mas é uma possibilidade, sim. Eu acredito que com meus 33 anos aí, é uma possibilidade de voltar ao Brasil, sim. E por fim, se voltar para o Brasil, preferência para o Corinthians ou tá aberto a todas as oportunidades que vierem? Então, como eu falei, eu queria continuar essa história, né? Eu queria continuar isso. Mas às vezes as coisas não se encaixam, né? Não se encaixam, porque o futebol é muito dinâmico. Às vezes pode ser que nesse tempo aí o Corinthians esteja muito bem como está hoje, entende? E talvez eu não dê para isso acontecer. E aí, sim, você vai ter que escutar outras propostas de outros clubes, né? Mas a minha primeira opção seria o Corinthians, sim. Beleza, Pablo, queria te agradecer pela entrevista, falou sobre toda a carreira aí, uma experiência importante pelo Corinthians, Rússia, seleção brasileira, e a gente espera encontrar com você logo aqui no futebol brasileiro. É isso aí, prazer foi todo meu, papo bacana, a gente conversou sobre muitas coisas, e daqui a alguns anos, né, quem sabe aí esteja no futebol brasileiro, meu país, que eu amo muito, e quem sabe aí tá mais perto da família, dos amigos, para estar tudo encaixado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Não deixem de acompanhar as redes sociais do Sport Bus e também o site. Tchau, tchau. Até a próxima.